Bom dia, meus amores, tudo bem? Espero que sim. Vamos começar nossa manhã. Vamos fazer as notas explicativas do Evangelho de Lucas, do capítulo 1. Vamos começar hoje, vamos dividir ela em 3 dias, tá bom? Oremos. Senhor Deus, que nesse momento o Senhor possa estar na nossa presença, nos dando auxílio, discernimento, sabedoria, para que possamos compreender essas leituras, que através do que iremos ler, possamos trazer para o nosso dia a dia, refletir sobre o nosso caminhar. Em nome de Jesus, amém. Capítulo 1, versículo 1 a 4. Prológulo. O prológulo ao Evangelho segundo Lucas, composto de uma única frase, figura entre a mais refinada escrita grega do século I d.C. e mostra a destreza e as crendices de Lucas como escritor. 3, 1 a 2 e Atos 1, 1 a 2. 1. Visto que introduz o objetivo do escrito de Lucas, muitos pode incluir outros autores além dos autores dos evangelhos. Se realizaram, enfatiza que o ministério de Jesus constitui a realização ou cumprimento daquilo que foi profetizado no Antigo Testamento. 1, 2, 3. As fontes para estas narrativas foram testemunhas oculares e ministros, especialmente os 12 apóstolos, 6, 13 a 16, transmitiram. Um termo grego técnico para a transmissão das tradições, palavra, revelação divina. As crendices de Lucas como escritor envolve haver tomado como procedimento a cuidadosa investigação de tudo desde a origem, em ordem. Se refere à ordem lógica, Antigo Testamento 11:4, excelentíssimo, forma de dirigir-se a autoridades. Antigo Testamento 23, 26, 24, 2, 26, 25. Desculpa, não é Antigo Testamento, é Atos. E pessoas de alta posição social. 1:4. O objetivo de Lucas ao escrever é para que Teófilo tenha plena certeza daquilo em que foi instruído. A palavra escrita dá aos crentes uma certeza maior do que a mera lembrança de uma proclamação oral pode dar. 1:5, 2:52. A narrativa da infância. O início, 1:8 a 23, e no final, 2:21 a 52. Desta sessão ocorre o templo indicado na sua unidade. 1:5 a 25, predição do nascimento de João Batista. Nos dias de Jesus, a maioria dos judeus acreditava que por mais de 400 anos o Espírito Santo não estivera ativo em Israel, por não ter mais havido profetas desde Malaquias. Agora Deus novamente visita seu povo. 1:5 a 7. O nascimento de João Batista é predito durante o reinado de Herodes o Grande, descrito como rei da Judéia, depois que Roma lhe conferiu o ofício real em 40 a.C. Herodes governa Judéia, Galiléia, Samaria, Pérea e Idumeia, de 37 a 4 a.C. Judéia é usado aqui em sentido amplo para descrever a terra dos judeus e não em sentido escrito para se referir à província romana. Túmulo de Abias. Para prestar serviço no templo, os sacerdotes eram divididos em 24 turnos, sendo que cada turno servia por uma semana, 2 vezes ao ano. Durante as grandes festas, Páscoa, Pentecoste, festas dos tabernáculos, todos os grupos serviam. O evangelista se concentra em um sacerdote, Zacarias.
e sua esposa Isabel. Lucas registra que ambos eram justos e irrepreensíveis em todos os preceitos e que não tinham filhos, pois Isabel era estéril. O fato de Isabel não poder ter filhos não se deu por causa de algum pecado pessoal dela, e sim devido ao plano sábio e soberano de Deus. 8 a 10. Zacarias. Coube-lhe por sorteio está servindo no santuário do templo. Do lado de fora do santuário do templo, o povo permanecia orando. 1:12. Se apoderou dele uma reação típica diante da presença divina ou angelical. Versos 29, 30, 65 e 2:9. 1:13 a 14. A sua oração foi ouvida, embora o conteúdo específico da oração de Zacarias não seja conhecido. Ela provavelmente teria incluído ao menos 2 petições. Zacarias teria intercedido em favor de Isabel como oração e, ao que parece, também teria feito uma segunda petição por um filho, como indicado pelo verso 13b, Gênesis 25, 21, 30, 22, 1 Samuel 1, 10 a 17. Zacarias deve ter orado por um filho centenas de vezes ao longo de muitos anos e agora, finalmente, a resposta chegou, alegre e feliz. Zacarias e Isabel ficam felizes porque, enfim, tiveram um filho. Lucas 1:25. E pelo que, pois, verso 15, Deus fará por intermédio do filho deles. 1:15. A abstinência de vinho e bebida forte indica o estilo de vida ascético de João, semelhante aos dos narizeus do Antigo Testamento. Número 6, 1 a 3. O fato de estar cheio do Espírito Santo já no ventre. Lucas 1:41. Revela que Deus o havia equipado para o seu ministério. Também indica que João era uma pessoa ilustre desde antes do nascimento, e surge que, de uma forma incomum, Deus lhe concedeu regeneração antes mesmo de nascer. 1:16 a 17. O verbo converter, usado 2 vezes nestes versículos, descreve uma mudança de direção. Atos 9:35, 11:21, 14, 15. Irá diante do Senhor, preparem o caminho. Lucas 3:4. Os termos espírito e poder estão frequentemente associados. Por exemplo, 4:14, Atos 1:8, 10:38, Romanos 13:15, 1 Coríntios 2:4, Efésios 3:16 e 1 Tesalonicenses 1:5 e 2 Timóteo 1:7. Pois o Espírito Santo concede poder ao Espírito para a ligação entre João e Elias. Lucas 9:8 a 9:19. E notas em Mateus 11:14, 17:1 a 13, 17:10 a 13, João 1:20 a 21. 1:18. Como teria certeza disso? Zacarias pede um sinal que confirme a predição do anjo. Veja versos 13 e nota ao verso 20. 1:19. Eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus. Esta surpreendente descrição de função indica Gabriel como um anjo de incomparável fidelidade, santidade e responsabilidade. Daniel 9:21. 1:20. Você ficará mudo. O sinal dado por Gabriel é ao mesmo tempo gracioso e repreensivo. Ele resulta em mudez e provavelmente também em surdez, implícito pelo verso 62, e notas ao verso 62 e 63. Contudo, até o dia em que essas coisas vierem a acontecer, afirma que a promessa ainda será cumprida. 1:22. Mudo.
significa mudo ou surdo, dependendo do contexto, e há alguma evidência de que por vezes significa surdo e mudo. Veja a nota aos versos 62 e 63, 24 e 25. Não fica claro o motivo pelo qual Isabel ficou reduza por 5 meses, mas isto manteve sua gravidez em sigilo por um tempo, durante a qual ela pôde adorar a Deus, verso 25, e preparar-se para este filho especial, para acabar com a minha vergonha. Não ter filhos era considerado uma desgraça. Gênesis 30, 23, Isaías 4, 1, 26, 38. Predição do nascimento de Jesus. Lucas passa do anúncio do nascimento de João Batista ao anúncio do nascimento de Jesus, a poderosa obra de Deus na concepção e no ministério de João será sobrepujada pelo milagre ainda maior da concepção virginal e pela obra ainda maior de Cristo. E hoje a gente para por aqui nas notas explicativas. Amanhã a gente continua. Reflexão do dia 217, notas explicativas. Um evangelho escrito com cuidado. Ao iniciar seu evangelho, Lucas fez questão de explicar que questionou cuidadosamente os acontecimentos da vida de Jesus antes de descrevê-los. Ele ouviu testemunhos, organizou os fatos e registrou tudo com zelo, para que seus leitores tivessem segurança naquilo em que criam. Esse detalhe nos ensina algo muito importante. Deus também age através da dedicação, da responsabilidade e do cuidado. A fé não caminha separada da verdade. Lucas nos mostra que conhecer a palavra exige disposição para aprender, refletir e crescer. Da mesma forma, nossa caminhada com Deus também acontece de forma apressada. Ela é construída também não acontece de forma apressada, ela é construída diariamente. Quando reservamos tempo para ouvir a sua voz, compreender seus ensinamentos e permitir que eles transformem nosso coração. Talvez hoje Deus esteja nos convidando a desacelerar um pouco, a estudar sua palavra com mais profundidade, a perceber que cada versículo possui um propósito e que nenhum detalhe registrado por Deus foi escrito por acaso. Conhecer a Bíblia não é apenas adquirir informação, é permitir que a verdade transforme a maneira como pensamos, sentimos e vivemos. Que possamos, assim como Lucas, cultivar um coração disposto a buscar a verdade com sinceridade e a compartilhar aquilo que aprendemos com amor e fidelidade. E hoje a gente encerra o nosso dia pedindo que Deus esteja na nossa presença nesse dia, pedindo que possamos assim colocar uma fé para que possamos vivenciar no caminho da verdade, pois a fé não caminha separada dela. A fé caminha junto com a verdade. Deus também vai agindo na nossa vida através da nossa dedicação e da responsabilidade que nós temos para com a nossa vida e o nosso caminhar. Que Deus esteja com todos nós, que possamos assim, Senhor, ter graça pelos ensinamentos, pelas suas palavras, pela reflexão desse dia, que possamos estar na sua presença e olhar para o nosso caminho sempre, para que possamos assim vivenciar os vossos aprendizados e ensinamentos dentro de um processo leve e gentil para com todos nós e para com o nosso caminho. Em nome de Jesus, olhar por nós e guiai-nos. Amém. Amém, meus amores. Até amanhã, uma ótima terça, um ótimo continuar de caminho para todos nós nesta semana. Até amanhã.